Oi meus amores, eu sou a Juliana e vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês no canal. O assunto de hoje é sobre algo que eu amo e me perguntam muito no Instagram, inclusive se você não me segue eu vou deixar o arroba aqui embaixo. É Juliana Soares mesmo, igual tá aqui no nome do canal, e é sobre biomedicina, que é a faculdade que eu faço. E eu recebo muitas perguntas sobre o meu curso no Instagram e decidi fazer um vídeo respondendo algum deles aqui pra vocês. Um dos maiores questionamentos é justamente como eu estou fazendo para ter aula no meio de uma pandemia. Porque, né, gente, afinal o coronavírus não desapareceu do nada. A gente ainda não tem a vacina, ninguém tomou a vacina praticamente. Então, o coronavírus continua aí, a gente tem que continuar tomando todas as medidas de segurança. E sim, eu continuo tendo aula e vou explicar o passo a passo para vocês agora de como as coisas acontecem enquanto você é um aluno de saúde no meio de uma pandemia e ainda mais sendo estudante de biomedicina. Como a maioria das pessoas deve saber, o coronavírus aqui no Brasil chegou lá pro finalzinho do carnaval, depois do carnaval. Na verdade, assim, não é que chegou, mas que a gente foi alertado de uma forma geral. Sendo assim, as minhas aulas presenciais já haviam começado. Então, do nada, teve aquela paralisação que a gente achou que fosse ficar só 2 semanas em casa de lockdown. Vamos voltar à vida normal. Não. E eu acho que isso também pegou muita gente de surpresa, inclusive as faculdades. E eu acho assim, cada faculdade, de acordo com o que precisa, né, como segurança, enfim, eles adotaram uma maneira diferente para poder conseguir dar aula. Então não significa que o que está sendo feito na minha faculdade vai estar sendo feito em todas as faculdades do Brasil, deixando isso bem claro. Mas sem mais enrolação, eu vou falar para vocês como está sendo estudar durante a pandemia na minha faculdade, na minha universidade. Eu faço no Rio de Janeiro, numa universidade privada, e eu vou explicar para vocês um pouco como está sendo o método que ela está utilizando. Sim, a minha universidade, ela, na verdade acho que todas praticamente, a gente teve que se adaptar ao EAD. Eu não curti muito, sendo bem sincera, porque eu não sou muito adepta ao EAD, mas eu tive que dar meu jeito. Eu acho que os professores também estão colaborando demais nisso, pra gente poder absorver, sabe, da melhor forma possível e o máximo que a gente puder durante esse período. Eu acho que eles têm um papel muito importante nesse tempo e de verdade eu agradeço demais, porque foi algo que pegou de surpresa até eles, e muitos eu sabia que nem sabiam na realidade como mexer com o computador, como usar o EAD, realmente tiveram que aprender só para lecionar pra gente. Então eu sou extremamente grata a isso, real. Mas voltando ao assunto, como eu falei, a gente teve que fazer sim o EAD, tudo a gente tá fazendo por EAD, a não ser o laboratório, porque eu já estou no 4º período da faculdade, terminando agora, a gente tá quase em dezembro, então em dezembro é o final do meu período, graças a Deus eu vou passar em nome de Jesus, amém. Me deseja aí coisas positivas, vibrações positivas. E eu vou finalizar agora o meu 4º período. E assim, desde o início do terceiro que eu estou fazendo aula online, então eu já estou me adaptando um pouco melhor. Até porque, né, gente, quase um ano fazendo EAD, você tem que se adaptar, querendo ou não. Mas a gente vai pro laboratório, só em dias de aulas práticas realmente. E assim, todas as coisas que a gente fazia antes, a gente teve que mudar no sentido de quantidade de alunos na turma. Se você tinha algum amigo que você é acostumado aí, por exemplo, vou fazer par com você no laboratório, não tem mais esse rolo, porque geralmente os professores estão dividindo as turmas por ordem de chamada realmente. Então assim, se tem 40 pessoas nessa turma, a gente precisa de ter laboratório, porque biomedicina base é laboratório, então a gente tem que ter laboratório. E é claro que, novamente, a gente faz todas as normas lá direitinho, a gente passa álcool em gel, a gente usa máscara, a gente usa luva, a gente... tudo perfeitinho. E aí, por exemplo, 40 alunos numa turma. Então, o professor divide essa turma em 4, fica 10 alunos para cada turma e bota em horários diferentes. Por exemplo, uma turma de 8 às 10, outra turma de 10 ao meio-dia, outra turma de meio-dia até 2 horas, outra turma de 2 até as 4. Claro que não é esse horário, a gente está dando um exemplo, não é exatamente esse horário, mas fica mais ou menos assim.
Então não tem aquela aglomeração, não tem aquela questão de que, ó, vou ver meus amigos. A não ser que você calhe de sair lá na distribuição do professor com um amigo seu. Mas se não for assim, ou se o professor não for legal a ponto de falar assim, eu quero 10 alunos nessa turma 1, 10 alunos da turma 2, e vocês escolhem, que tem um professor meu que prefere fazer dessa forma, porque eu acho que ele acha que no laboratório rola melhor. A não ser que você tenha um professor assim, não vai dar certo e é isso aí, vai ter que ficar de lockdown, sem ver seus amigos, só por chamada mesmo de vídeo. Aí, pulando a parte do laboratório, indo para a parte realmente das aulas, digamos assim, teóricas, elas são feitas pelo computador, com notebook, ou enfim, o que seja. E a gente entra no portal da faculdade e lá a gente vai como se fosse para uma videochamada com o nosso professor. Mas aí você tem a opção, né, gente, de ligar o microfone ou desligar, ligar a câmera ou desligar. Enquanto ele tá lá realmente dando a aula, e você pode tirar ali ao vivo assim, ao vivo, as suas dúvidas e falar com ele em tempo real, entende? Porque assim, você fez a sua grade, você tem os seus horários, então as aulas continuaram naqueles horários. Se você entrar no portal naquele horário da tua aula, naquela matéria que é daquele dia, o professor vai lá tá te dando aula, entendeu? Vai estar lá bonitinho a cara dele. Inclusive, isso vale presença, tá? Então, a galera aí que tá faltando horrores, achando que o professor não tá contando presença, isso vale presença. Você pode reprovar por falta do EAD. Fica atento aí, tá? Não sei vocês, mas pelo menos pra mim e pelo que eu tenho visto entre os meus amigos, o WhatsApp tem ajudado bastante, até porque a gente tem feito grupos mesmo de cada turma, e o professor tá lá. Então, se a gente tiver alguma dúvida, depois da aula, se a gente for fazer um exercício, alguma coisa, a gente pode perguntar pelo WhatsApp, porque, como eu falei, depois que fecha aquela aula no portal, é uma aula ao vivo. Então, assim, é como se você tivesse saído da sua sala de aula. Então, o WhatsApp ajuda a gente a se recomunicar, a gente tirar nossas dúvidas. E aí os professores ou até os alunos mesmo que souberem mais sobre o assunto, eles nos respondem de uma maneira melhor, até porque pode mandar áudio, às vezes passa um pouco do horário da aula, então às vezes o professor mesmo ou até os alunos, eles têm outros compromissos e não podem naquele momento te ajudar da forma que você gostaria. Então, sério, o WhatsApp tem sido assim, um divisor de águas nesse EAD, nessa quarentena. E sobre as nossas avaliações, como tem sido as suas avaliações, Juliana? É igual uma avaliação normal, gente. A gente tem um dia, a gente tem um horário para poder fazer aquela avaliação, e aí a gente entra nesse mesmo portal que a gente vai fazer as aulas, e as avaliações vão estar lá, e você vai ter uma tentativa para poder fazer. E se você fechar, por exemplo, a aba, vou deixar uma aba aqui aberta e eu vou abrir aqui outra no Google para poder constar, não vai dar certo. Se você fechar aquela aba, a prova vai fechar, a avaliação que for, teste, o que for, vai fechar na hora e vai vir direto pro professor. Então você tem que ficar ali 100%. E, gente, não adianta colar, vou ficar com o telefone aqui perto para poder saber das coisas. Pelo menos no nosso portal não rola, porque as perguntas são realmente criadas pelos professores, então você não vai conseguir achar, por exemplo, no Brainly ou no Passeio Direto. Triste não, né? Porque assim é bom que arruma um profissional melhor. Mas é assim, todas as avaliações, tanto em teste quanto prova, as provas são diferentes, inclusive. A gente continua tendo tudo normalmente, tem que entregar a atividade, a gente tem que entregar, a gente tem a data, a gente tem que fazer tudo certinho. Então não mudou pra mim, assim, não mudou absolutamente nada no quesito cobrança, eu diria. A gente continua tendo tudo, inclusive eu acho que é até pior, porque eles estão apertando mais a gente por achar que a gente tá em casa. Olha aí, professores, por achar que a gente tá em casa, a gente tá mais tranquilo. Então acho que tá até um pouco mais puxado do que no presencial. Mas nada assim, gritante. Assim, tem gente que pensa, então eu entrei na faculdade na época de pandemia, então eu vou ter menos aulas práticas no laboratório e eu vou ser um aluno, um profissional pior do que o fulano que entrou antes, ele teve todas as aulas no laboratório. Gente, não. Não mesmo. O que você absorve
é o mais importante, entendeu? O fulano pode ter tido 5 aulas de laboratório, ele só absorveu uma. Você pode ter tido 2 ou 3 e você absorveu todas, entende? Além de, como eu falei, a informação lá não é negada. Você pode perguntar pelo WhatsApp, você pode perguntar por várias redes sociais, você pode perguntar no portal, que o professor também te responde. Além de que, pelo menos na minha faculdade, em todos os laboratórios, tem um aluno representante, que é um aluno que fez uma prova e com a nota maior ou escolhido pelo professor, de acordo com o que ele achar, assim, o aluno mais preparado, né? Com certeza, na maioria das vezes, eles são de períodos bem acima do seu, então eles realmente sacam horrores. Eles ficam lá no laboratório, então você pode mandar mensagem para algum deles se você não entendeu alguma coisa. Como eu falei, o professor não teve tempo de repetir aquilo ali, não sei. Você pode ir lá depois na faculdade ou perguntar para algum deles e você pode refazer, digamos assim, aquela prática, ou ele pode te explicar de uma outra maneira, mais detalhada. São inúmeras formas de você conseguir aprender, de verdade, na própria faculdade mesmo. Então, não tem essa de que porque fulano teve mais prática, que ele vai ser um melhor profissional do que você. Isso não existe. Isso não existe de verdade. Assim, você pode ser um profissional ótimo e fulano pode ser um profissional ótimo. Você pode ser um profissional ótimo e fulano ser um profissional pior do que você. Ou o contrário, isso vai de você, entendeu? Isso vai dos seus esforços e do quanto você quer aprender. E, gente, eu nem sei se eu falei demais, se eu falei de menos, se eu falei alguma coisa além do que eu deveria, ou se eu deveria falar mais de outro assunto, não sei. Inclusive, comentem aí, me falem se vocês querem que eu traga outros assuntos, quais assuntos, ou se vocês querem que eu fale mais alguma coisa além do que eu já expliquei aqui, enfim. Deixem aí suas sugestões, porque eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês de verdade, porque eu vi muita gente, de verdade, eu vi muita gente desistindo de fazer biomedicina, assim como outros cursos, sabe? Porque tava no EAD e eu vim desmistificar isso aí pelo menos um pouco e falar pra vocês não desistirem, entende? Esse é o sonho de vocês, independente de ser em EAD, de ser semipresencial, de ser presencial ou do que for. Se sua faculdade for privada também, eu acho que vai ser a mesma base, assim. Então eu espero que vocês de verdade tenham gostado do vídeo, que eu tenha esclarecido assim da melhor forma possível. E qualquer coisa eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Vocês podem me perguntar, vocês podem me perturbar, pode ser do que for. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero por vocês lá. Beijo!